Não, mas o livre mercado não é justamente o poder ter várias empresas para acabar com o monopólio? E você acredita que isso funciona? Tenta entrar no mercado de uma grande corporação, você sozinho, vê se você vai conseguir. Porque tem toda uma máfia. Tem todo um poder de mercado, né? As grandes empresas são poderosas. Elas vão ter todas as estratégias para evitar que você entre. Primeiro, você não vai ter tanta capacidade de entrar, porque você entrando depois, você não tem a escala que ele tem. Já tem 1 milhão de clientes. Já tem uma puta escala, pode praticar um preço menor. Ele vai te matar, por isso que existem as agências antitrust. Não, um dos papéis do CAD aqui no Brasil é também olhar isso. Você pode praticar o que chama de dumping, né? Eu vejo que você vai entrar no meu mercado, o que eu faço? Eu baixo o meu preço aqui, que eu sei que 6 meses você não aguenta com aquele preço. Aí você quebra. Você entra, tenta entrar, quebra. Aí depois você quebrar, eu vou lá e aumento o preço de novo. Entendeu? Então, tem várias estratégias que a concentração de mercado faz com que as empresas tenham um poder tão grande que ele evita novos entrantes no seu mercado. Então é muito difícil entrar no meu mercado. Então a ideia é boa, mas na prática não dá para acontecer muito. A ideia é só no livro, funciona no livro, uma beleza. Isso é o liberalismo. Isso é o liberalismo. E o que seria o oposto do liberalismo? É o que a gente está vendo, acho que a China fez, né? O que a China fez? A China não seguiu nada disso, né? Que é o famoso consenso de Washington, né? Que os Estados Unidos agora está fazendo o inverso também. Né? Então o que é o consenso de Washington? Eu gosto de explicar assim a evolução histórica para a gente ser um pouco mais didático e entender. O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, estava destruído. Eu vou aproveitar enquanto a paçoca não está R$4, vou comer mais. Come aí que vai subir o preço. Repete a última frase, desculpa, que eu vou fazer piada e perdi a última frase. Vamos pegar um contexto histórico depois da Segunda Guerra Mundial. Né? O mundo estava destruído. 45. Em 45 acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído. Aí veio um acordo que a gente chama de Bretton Woods. Foi feito em 44, porque ali estava faltando só o Japão capitular, né? Que infelizmente veio os eventos da bomba atômica, que foi oficialmente encerrou a Segunda Guerra Mundial. Ainda estou na bananinha aqui. E aí, o mundo todo destruído, principalmente a Europa, o Japão foi destruído. Né? Quem saiu ileso da Segunda Guerra? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, na realidade, foi a União Soviética, foi a Rússia, que derrotou o exército alemão. Né? Foi a Rússia, foi a tentativa do Hitler invadir a Rússia, né? A famosa Batalha de Stalingrado, né? Que foi a batalha decisiva. E o Hitler, na verdade, ele perdeu a guerra porque ele tentou invadir a Rússia, né? A estratégia da invasão nazista na Rússia é a estratégia da terra arrasada. A Rússia falou, o que eu faço? Primeiro, tem o rigoroso inverno russo, você precisa de muito mais suprimentos para suas tropas para você sobreviver a esse inverno. Né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a recuar e destruir todos os suprimentos que tiver no caminho. Então o que a Rússia fez foi, você quer tomar a cidade? Eles deixavam os caras virem, faziam uma batalha ali, antes de recuar, destruía todos os suprimentos que o exército alemão poderia utilizar para suas tropas. Então a Rússia foi recuando e deixando o exército alemão avançar. Então com cada vez menos suprimento, com um inverno cada vez mais rigoroso, ele quase que aniquilou o exército alemão só com essa estratégia da terra arrasada. Então quem venceu a Segunda Guerra foi a Rússia. Só que o que aconteceu quando acabou a Segunda Guerra? Do outro lado, aliado a outra superpotência, era os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra intacto, porque não houve ataques ao seu território. Né? A guerra estava acontecendo na Europa. Então ele financiou a guerra, mandou soldados e tal, mas no seu território não teve nenhum. Mas a Inglaterra estava destruída, a Alemanha estava destruída, o Japão estava destruído, a França estava destruída, estava tudo destruído. E aí veio o acordo que a gente chama de Bretton Woods. Foi um acordo feito para reconstruir a Europa e o Japão, né, principalmente, e uma série de regras. E as regras eram, não poderia ter livre fluxo de capitais, os capitais só poderiam circular entre os países na economia real. Então, comprei a paçoca aqui do país do Duda, pode circular um dinheiro. O Duda comprou, sei lá, a caneca aqui do meu país, pode circular um dinheiro. Não poderia ter capital especulativo. É só na economia real. Comprou, vai. Comprou, vai. Então, não tinha um controle fixo de capitais, câmbio fixo, né? E taxa de juros administrada, fixa, teoricamente fixa. Foi assim que eles reconstruíram o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O acordo de Bretton Woods. Inclusive, foi conhecido como a Era de Ouro do capitalismo. Que foi de 45 até 71, que vigorou. Né? O evento que aconteceu em 71 foi quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro. O Nixon veio lá e falou, acabou o lastro em ouro, posso imprimir dinheiro sem precisar ter ouro. Né? Foi conhecido como a Era de Ouro do capitalismo porque, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Então aí começou. O que era a Guerra Fria? Era os Estados Unidos contra a União Soviética, ali que eu sempre brinco, por mentes e corações. Quem é o melhor sistema? É o capitalista ou é o socialista? Começou essa guerra. E aí o capitalismo precisou fazer várias concessões para as classes trabalhadoras, porque
logo depois da Segunda Guerra, veio a Revolução Comunista na China. Uhum. Em 48, 49, o Mao Tse-tung venceu lá o Chiang Kai-shek, e aí passou a ser um regime comunista. Então, os Estados Unidos sempre, depois da Segunda Guerra, tentou manter a hegemonia do capitalismo com o que a gente chamou não só do soft power, né, que é todo o marketing cultural e tal, como o hard power, que é a guerra. Foi a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, foi todas tentando evitar que revoluções socialistas comunistas vencessem. E aí, nesse soft power, eu preciso dar concessões para os trabalhadores para evitar novas revoluções. Então, o mundo inteiro, principalmente na Europa, deu concessões de direitos trabalhistas, de bem-estar social para toda a classe trabalhadora, né? E evitou, obviamente, com isso, evitou novas revoluções, né? Tá. E aí foi por isso que foi conhecido uma era de ouro do capitalismo, porque as classes trabalhadoras receberam realmente muitos benefícios, até por uma disputa ali pelos corações dos trabalhadores nessa era. Só que aí veio o abandono unilateral dos Estados Unidos do padrão dólar, né? Uhum. Do padrão ouro. E aí ele abandonou o padrão ouro, a minha moeda agora é só fiduciária, né? Uhum. Que é, confia em mim, vai na fé. Vou imprimir uma notinha que você aceita. Para corroborar e dar um pouquinho mais de credibilidade com isso, em 73 veio o acordo petrodólar. Os Estados Unidos, inclusive, assassinou o rei da Arábia Saudita, que era contra. Não sei se você lembra, entre 71 e 73 veio o choque do petróleo, que era a OPEP, né? A OPEP é um cartel oficial, né? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí a OPEP falou assim, agora nós vamos subir o preço do petróleo. Tô nem aí pro resto do mundo. Ele subiu, os países, todo mundo, até hoje, né, depende muito do petróleo, deu o choque do petróleo, inclusive no Brasil, a gente se lascou todo, né? Os Estados Unidos, que era o maior, e ainda é o maior consumidor de petróleo do mundo, se lascou. E aí eles pegaram e assassinaram o presidente da Arábia Saudita, e o presidente, o rei, aí o novo rei que assumiu, os Estados Unidos foi lá e fez o acordo do petrodólar. Falou assim, eu compro todo o seu petróleo, você aceita o meu dólar, mesmo não tendo lastro nenhum em ouro, você aceita, e depois todo o dólar que você acumular, você compra os títulos da dívida americana, como lastro, né? Porque o mundo inteiro ainda faz ouro. O Brasil ainda é um dos maiores credores dos Estados Unidos também, né? A gente tem só as reservas internacionais nossas, 350 bilhões de dólares, né? Tá tudo investido em título do Tesouro Americano. E aí, com esse acordo na Arábia Saudita do petrodólar, era a maior produtora de petróleo do mundo, ainda é, e aí todos os países produtores de petróleo passaram também a aderir ao sistema petrodólar. Então, o que deu um pouquinho dessa sistema aceitação... petrodólar é que todo o petróleo no mundo é sempre baseado em cima do preço do dólar. Tá. E depois, com isso, obviamente, não só todo o petróleo, como todas as commodities, né? Se a gente quiser vender soja, é dólar. Se vender arroz, eu tava é vendo, dólar. acho que 80% das coisas, das transações comerciais mundiais são baseadas no dólar, né? É isso que os Estados Unidos querem defender, né? Tá. Porque aí, quando ele fez toda essa engenhosidade na economia mundial, o dólar passou, desde Bretton Woods, passou a ser o ativo de reserva mundial. A moeda global. Mundial e os títulos do Tesouro Americano, os ativos denominados em dólar, aceitam no mundo todo. Inclusive, aceito como garantia de empréstimos entre países, é tudo, né? Tá. É o que a gente chama do sistema hegemônico do dólar. Os Estados Unidos querem defender isso a todo preço. Né? Então, isso permitiu que os Estados Unidos tivessem um poder inestimável, por isso chama o privilégio exorbitante do dólar, de imprimir dinheiro e, inclusive, financiar a sua expansão militar. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares pelo mundo, financiado pela hegemonia do dólar. Tá. Então, só que o que aconteceu depois de 73, no início da década de 80? O bloco soviético começou a definhar, começou a cair. Né? E aí os Estados Unidos falou, agora não preciso mais ter a guerra por meios de coração, agora eu estou sozinho. Quem manda é o capitalismo. É nós, né? Agora é nós. E aí veio o que a gente chama da Revolução Neoliberal. Né? O que ele chama neoliberal? É um novo liberalismo. É um liberalismo levado aos extremos. Né? E aí a Revolução Neoliberal, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, veio com o que a gente chama do consenso de Washington. Né? Consenso de Washington, que os economistas lá chegaram a um consenso, e aí é o soft power, né? Vários dos economistas do mundo todo estudaram lá, por isso eles aceitam essas teorias do neoliberalismo, que aí ele inverteu o acordo de Bretton Woods. Né? Em 85 eles fizeram o acordo de Plaza. Em 85 já existia uma tendência de que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos, ia ser a maior economia do mundo. Tá. E aí eles fizeram um acordo de Plaza. Não é um acordo, foi uma imposição dos Estados Unidos. Imagina, naquela... É sempre uma tentativa dos Estados Unidos de não perder a hegemonia e ser o principal país do planeta. Os Estados Unidos estavam sozinhos, né? Em 85 o bloco soviético já estava muito fraco, né? E ele falou assim, agora vamos fazer um acordo aqui. O acordo de Plaza foi sobrevalorizar a moeda da França, da Alemanha, do Reino Unido e do Japão. Porque o Japão tinha se tornado a maior potência industrial. A Alemanha se tornou a maior potência industrial da Europa. Tá.
né? E a França e o Reino Unido tinham sido reconstruídos. Só que isso começou a gerar um problema, o mesmo problema que os Estados Unidos está reclamando agora. Começou a gerar muito déficit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em desvantagem. Aí ele fez o Acordo de Plaza e fez esses 4 países sobrevalorizarem a moeda. Então sua moeda agora vai ficar muito mais valiosa e você fica com isso menos competitivo no comércio mundial. Uhum. E aí desde então a economia japonesa estagnou. A Alemanha cresce a passos lentos, a Europa toda se ferrou, né?